às vezes no movimento espírita tem certas formalidades que a gente devia quebrar. Porque a gente está aqui para conversar, aqui não existe nenhum doutor de espiritismo, eu estou para conhecer. Talvez Kardec, né, o fosse, mas ele não se manifestou assim, porque ele mesmo no Livro dos Espíritos, ele apresenta a doutrina como dos espíritos. Aí nós, no intercurso do tempo, criamos o kardecismo. Mas a doutrina é dos espíritos. Então nós todos fazemos parte, que nós todos somos espíritos, né? Porque tem a parte material, a parte física, a parte corpórea, e a parte incorpórea é a mais importante, que é a mensagem daqueles que aqui viveram e que, deixando a terra, toda a vida se comunicaram conosco, mas precisou chegar alguém que tivesse um tino um pouco acima da humanidade vigente para captar essa mensagem e nos dar essa doutrina libertadora. Esse assunto nós não vamos achar em nenhum desses 5 livros da codificação, porque ele está num livro que foi editado bem após a desencarnação de Kardec, que aconteceu no dia 31 de março de 1869, e o livro só foi editado em 1893, mesmo depois da morte de Amélie Baudet, que é o livro Obras Póstumas. Foi anotações de Kardec que amigos encontraram que ele não tinha publicado em nenhum outro meio, mesmo na Revista Espírita, e acharam importante porque em Obras Póstumas, inclusive, está a missão dele quando Zéfiro revelou a ele a missão que ele tinha. E ele perguntou a Zéfiro se ele não quisesse assumir a missão de fazer a obra, codificar a obra espírita. Ele falou: não se preocupe não. Como é uma obra do divino, é uma obra da natureza, se você não quiser, tem uns 3 aí na fila. Porque Deus, quando quer esclarecer a sua criatura, ele manda uma fila para cá. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. E se todos falharem, ele envia outros para esse desiderato. Então é uma síntese do que está no capítulo de Obras Póstumas, que trata das manifestações espíritas, que é o caráter e consequência religiosas das manifestações dos espíritos. E nós vamos fazer essa abordagem aqui. Então, está aí. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Às vezes nós falamos assim: eu quero ir para o mundo dos espíritos. Nós já estamos nele. O mundo dos espíritos é aqui mesmo. Só que nós estamos enfronhados nesse mundo dos espíritos. Porque quando nós deixamos a Terra, nós ficamos aqui mesmo. E temos alguns pousos no espaço que chamam-se as cidades espirituais, que André Luiz as denominou de colônias. Mas como eu não gosto desse nome colônias, eu prefiro cidades. Porque nosso lar, na época de André Luiz, tinha por volta de 1 milhão de espíritos desencarnados que ali laboravam. Hoje, conforme João Luna, através de Marcel Mariano, João Luna é um dos espíritos que estão lá nas obras de André Luiz e no nosso lar. Conforme Marcel Mariano, há uns 10 anos atrás, nosso lar já comportava aí
15 milhões de espíritos. Então é uma grande metrópole, é uma São Paulo no mundo espiritual. Tá? Então, nosso lar é essa cidade. Mas existem milhares de cidades, e como existem milhares de cidades aqui no plano físico, também existem milhares de cidades que nos acolhem quando nós deixamos o corpo aqui. E os espíritos, eles sempre existiram desde o início da origem do homem aqui na Terra. Por quê? Se o homem existe, os espíritos desencarnados também existem. A novidade é que a codificação espírita trouxe-nos essa revelação. E a mensagem espírita tem um diferencial, porque tudo que o homem descobriu, ele descobriu através de insistentes pesquisas, procurando o resultado. A doutrina dos espíritos, ela já estava feita, porque foram os espíritos que se manifestaram e falaram: nós queremos levar até vocês essa mensagem. Esse é o grande diferencial da ciência espírita, da filosofia espírita, da moral espírita, que dá essa conotação de religiosidade que nós buscamos. O objetivo das manifestações dos espíritos é combater a incredulidade e o materialismo por meio de provas evidentes. Então o objetivo é esse aqui: combater o materialismo, porque o homem, paulatinamente, ele vai descobrindo que ele é mais do que a matéria, que ele é mais do que o corpo, e que ele anseia saber como é que é esse outro lado da vida. O que é que vai acontecer depois dos labores aqui no corpo físico? Então a doutrina espírita nos traz, através das manifestações dos espíritos, essa realidade do mundo espiritual, nos mostrando que nós temos uma outra realidade além desta nossa aqui, dos labores cotidianos. E nos dá um outro viés. Quando nós vamos para qualquer lugar, nós nos deslocamos de onde moramos para qualquer lugar, nós buscamos saber, ou através da internet, ou através de amigos, ou telefonamos para alguém, como é essa cidade, quais são os hotéis que tem, como eu vou ser acolhido, eu vou chegar de avião, de trem, de barco, né? De ônibus, como é que eu vou chegar? Então o mundo espiritual nos traz essa informação. Como é que você vai chegar lá? Quais são as condições? E vai nos ensinando que paulatinamente você tem que sobrepor aos defeitos as virtudes. Claro que nós não alijamos os defeitos de uma hora para outra, mas nós vamos conhecendo as virtudes, e conhecendo essas virtudes, paulatinamente você vai deixando os defeitos lá num canto até que eles desaparecem. Então é esse processo que as manifestações dos espíritos vêm nos trazer, essa nova realidade para que o homem possa buscar, através da sua vivência aqui no plano físico, essa realidade perene que é o mundo espiritual. Assim, os que deixam a Terra através das comunicações atestam sua existência e revela-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontra. Está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, que tem toda uma gama de comunicações dos espíritos infelizes aos espíritos felizes. Espíritos que foram assassinados, que desencarnaram através do suicídio, espíritos de condições medianas e aqueles espíritos que já se encontram numa condição ditosa no mundo espiritual. Então aí a gente sabe a realidade. E nós que laboramos na doutrina espírita, aqueles que laboram na reunião mediúnica, a gente sabe isso cotidianamente, porque você vê a situação dos espíritos que desencarnam aqui na ignorância do mundo espiritual, como também sente
a felicidade daqueles que desencarnam, conhecendo a realidade desse mundo espiritual. Companheiros que laboravam conosco na vida cotidiana e ao desencarnarem, uma semana depois, um mês depois, alguns dias depois, trazem a sua mensagem e mostram que continuam trabalhando no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual nos traz essa realidade. Você quer descansar? Descanse aqui na Terra. Porque aqui a gente tem final de semana remunerado, férias, feriados, a beça aí, né? Temos toda uma gama de condições para descansar. No mundo espiritual é trabalho, embora você também tenha lá um descanso, dependendo da sua condição evolutiva. Às vezes a gente almeja, eu já citei nosso lar, a gente almeja ir para nosso lar. Aí eu pergunto, embora não saiba se mereço ir para nosso lar, mas eu pergunto, qual é a vantagem de sair daqui e ir para nosso lar? Eu preciso me alimentar em nosso lar, tenho que trabalhar 8 horas, tenho que descansar, pelo menos um dia na semana, e tenho que tirar férias, ainda recebo um salário, que é bônus horas. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa aqui na Terra para ir mais longe, ver coisa diferente. Então, como é que nós conseguiremos ver coisa diferente? Melhorando paulatinamente. Sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Esse deve ser o processo de vivência nossa aqui na Terra e a doutrina espírita nos dá o subsídio para isso. Embora nós tenhamos um atavismo muito forte, que às vezes nos leva aos vícios, nos levam aos defeitos, mas nós temos que fazer um esforço íntimo para buscar a iluminação que existe em nós. Aquela luz que o Cristo declarou, vós sois luz. Nós temos que buscar isso e deixar essa luz desabrochar. Vós sois perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. Será que Jesus falou errado? Porque nós somos parte da essência divina. Nós já somos puro de origem. Só que das experiências, para conhecermos todo o processo de criação, nós passamos pelos mundos materiais. E aí sofremos as injunções dos mundos materiais. Mas na medida que começamos a conhecer as leis naturais que regem a vida, as energias que movimentam essa vida, nós vamos dando cada vez menos valores às questões materiais e sobrepondo a ela as questões espirituais que nos levam a ter, mesmo em um mundo que nós falamos que é conturbado, porque nós ainda somos conturbados, como que nós vivemos. E aí nós vamos melhorando essas condições nossas e melhorando o mundo, até que a gente possa chegar à condição crística de dizer, eu vos dou a minha paz. Jesus era petulante, porque ele chegava e oferecia a sua paz. Por quê? Porque ele já tinha a paz em si. E para nós é muito difícil, muito desafiador a conquista da paz, porque nós nos envolvemos no ciclo das condições materiais e damos o valor excessivo ao corpo e pouco valor àquilo que realmente somos, que é o espírito eterno. O mundo visível vive em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato permanente. Então nós estamos enfranhados com esse mundo invisível. Como Paulo falou, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha. Então não interessa-nos esconder-nos, porque estamos sempre com as companhias espirituais. Tudo que fizermos em segredo é revelado a alguém.
Você pode estar em qualquer quadrante da Terra, você pode estar na casa forte mais protegida da Terra. Ali tem inteligências invisíveis de olho em você. É tanto que Deus, na sua misericórdia, colocou junto de cada um de nós um bom espírito, um espírito de condições superior. Um espírito que não precisa mais reencarnar na Terra, tal evolução desses espíritos. O contato gera uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais pelo desconhecimento da causa. É o fenômeno mediúnico. Então, o fenômeno mediúnico, antigamente, era algo excepcional. E aqueles que o possuíam, normalmente possuíam um status dentro da sociedade ou eram odiados pelas autoridades eclesiásticas da época, porque eles tinham o poder de adentrar ao mundo espiritual. E aqueles que não o tinham, com medo de perder esse poder, normalmente aniquilavam esses seres. Mas os fenômenos sempre ocorreram, só que a partir da doutrina espírita eles foram esclarecidos. Eles saíram dessa questão, desse estágio de sobrenatural para o natural. Porque não há coisa mais gratificante do que você saber a notícia de um ente querido que deixou essa terra. Então, essa ação entre as dimensões visível e invisível é uma força da natureza necessária à harmonia do universo. Então, essa integração entre mundo espiritual e mundo material é uma necessidade do universo. Sem isso, o universo se desequilibraria. Normalmente, as sociedades nativas, as sociedades primitivas, elas tinham esse contato direto com os seus antepassados que desencarnaram através dos rituais. Mas, em algum momento, a gente perdeu isso. E a doutrina espírita, ela vem para resgatar essa necessidade dessa interação do mundo visível com o mundo invisível. Por isso é que as comunicações dos espíritos são necessárias para o nosso equilíbrio. Só que nós temos esse atavismo de 2000 anos de religiosidade que, de alguma maneira, obstaculizou essa comunicação. E nós não estamos conseguindo sair dessa situação de censura do mundo espiritual facilmente. Por isso que ainda temos receio. Todos nós, se vermos um espírito desencarnado, normalmente nos arrepiamos. Mas eu desafio qualquer um aqui que nunca esteve em algum lugar, na sua casa, no seu trabalho ou mesmo na rua, e de repente viu alguém passar. Isso aconteceu com algum de vocês ou com todos? Ou alguém passou aqui. Mas a gente fala, não foi nada não, foi uma impressão minha. Ou então pensou em alguém e de repente você recebe uma notícia desse alguém. Um telefonema, ou a notícia que desencarnou, ou que está doente, né? Ou de repente ele bate na sua porta. Isso é uma comunicação direta que nós temos com também os seres que estão encarnados ou os desencarnados. Todas as religiões se baseiam na existência de Deus e, por fim, no futuro do homem após a morte. Só que a maioria das religiões, o seu destino está traçado entre o berço e o túmulo. Se você aceitar determinadas condições de crença, você
irá para um lugar bom, em alguma parte desse infinito aí, que não é infinito por si só. Senão, você está condenado a ficar em algum lugar restrito, onde você vai passar por dificuldades extremas e jamais vai sair dessa condição. Ainda bem que a própria teologia está fazendo uma reformulação nesses conceitos, dizendo atualmente que mesmo que a pessoa não tenha se arrependido durante a vida, se logo após a sua morte ele se arrepender, terá o acalento de Deus. Ele será ressarcido ou perdoado todas as suas faltas. A gente sabe que não é bem assim, mas já é um avanço para aqueles que não conhecem as verdades da doutrina espírita. É um arremedo, porque quer colocar um tampão na realidade. Mas o bom é que nós, paulatinamente, vamos despertando para essa realidade. E aqui eu abro um parêntese para fazer um comentário. Eu conheço o movimento espírita, principalmente na Bahia, porque eu fiquei 10 anos em Salvador e trabalhei junto à Federação Espírita do Estado da Bahia. E rodei por essa Bahia de norte a sul, de leste a oeste. Mas aqui em Conquista existe um fenômeno espetacular no movimento espírita. É a gente chegar nas casas espíritas, como eu estou observando, porque vocês me observam e eu posso visualizá-los a todos. É a juventude que frequenta o movimento espírita aqui. A gente vê no auditório desse poucas pessoas, uns cabelos assim já brancos, embranquiçados, já atingidos pela neve dos tempos. E vê tantos rostos jovens aí. A prova que o movimento espírita continuará, porque os espíritos estão vindo para a Terra mais preparados. Aquela tese do Manuel Filomeno de Miranda no livro Transição Planetária, a gente vê na realidade. Nós não temos atualmente um movimento juvenil pujante em conquista, mas a gente tem jovens nas casas espíritas, e todas as casas espíritas. E isso é bom, isso é algo esplendoroso, que acontece especialmente aqui em Vitória da Conquista. Tem outros lugares que assim tem, mas é raro. A gente vê mais pessoas de cabelos brancos nas casas espíritas. E é por isso que o movimento espírita aqui em Vitória da Conquista tem essa pujança. E a gente consegue, é a única cidade do Brasil. Como vamos colocar essa nossa fala nas redes sociais, eu até desafio aparecer outra cidade no Brasil que tem mais de 20 casas espíritas e que em uma semana do ano todas essas casas fecham para agregarem-se a um evento, que é a Semana Espírita de Vitória da Conquista. Acontece aqui em Conquista. A união e a unificação tão propalada por Leopoldo Machado e por outros avatares nos anos 50, que saíram em caravana pelo Brasil todo, acontece aqui em Vitória da Conquista. E esse modelo deve ser copiado por outras cidades. Porque às vezes a gente tem cidade nessa nossa Bahia que tem 2 casas espíritas. Uma faz um evento espírita de 3 ou 4 dias ou uma semana, na outra semana a outra faz. E os companheiros de uma casa não vão à outra. E aqui em Conquista nós ainda temos os eventos de todas as casas que a gente encontra companheiros
de todas as outras casas. Então, isso aí é uma constatação e que a gente tem que fazer um esforço grande para que isso continue. Porque isso aí é o movimento espírita como idealizou Kardec. Que cada um tivesse a sua casa espírita, mas todos se congregassem em torno de todas as casas espíritas. E aí a gente vai podendo propagar esse movimento do mundo visível com o mundo invisível para o esclarecimento da criatura humana. Porque não tem coisa melhor para o ser humano o momento que ele se descobre imortal, que ele se descobre com forças necessárias para vencer todas as vicissitudes da vida material, que é, como eu já falei, desafiadora. O homem sempre teve intuição e noção de uma potência superior. Então, em todas as épocas, os homens tiveram essa noção de Deus, de alguma coisa que comandava a natureza e a ele mesmo. Mas não sabia bem distinguir que potência é essa. E a doutrina espírita vem numa simples pergunta. De uma linha, falar que essa potência é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Dela originam todas as coisas. Então isso é uma grandiosidade para o ser humano ter essa noção dessa grandiosidade da potência de Deus. Que Deus não fica de olho nos nossos erros, mas nós temos a lei dele gravada na nossa consciência. E através dessa consciência, nós vamos balizar os atos da vida material com aquilo que eu quero, da vida espiritual e do divino que habita em nós. É um diferencial porque a lei de Deus não está escrita em nenhum dos livros considerados sagrados pela humanidade, mas está na própria criatura humana, que já vem com ela escrita no seu arcabouço espiritual. O mérito do Espiritismo é o conhecimento da lei que rege os fenômenos decorrentes das manifestações dos espíritos. Então nós temos essa condição de saber qual é a lei que rege os fenômenos espíritas de uma maneira geral. O conhecimento dessa lei leva-nos à comprovação dos fatos, decorrendo daí consequências morais, levando-se a aprofundar os sentimentos de espiritualidade. Se nós conhecemos o valor moral das comunicações, se nós sabemos como os espíritos chegam no mundo espiritual, como é a atuação deles nesse mundo espiritual, nós vamos também fazendo uma análise da nossa convivência aqui no mundo físico e procurando a nossa melhoria, procurando a nossa autotransformação. Porque não é o outro que vai fazer com que eu me transforme. Sou eu que, buscando essas realidades, vou procurando o melhor para mim. Se hoje nós somos pessoas doentes, nós não vamos colocar responsabilidade em ninguém, senão nós mesmos, pelos atos que nós cometemos nas nossas existências passadas. E cabe-nos buscar a cura necessária para que isso não ocorra mais a partir dessa e das próximas existências. Se aqui tiver algum médico, não se assuste não, mas eu falo que a doutrina espírita vai paulatinamente acabar com a medicina. Agora isso vai acontecer agora, daqui a alguns milhares de anos, quando nós não formos vaidosos, orgulhosos, prepotentes, censuradores da conduta do outro. E é uma coisa que eu fico abismado. Por que o outro nos incomoda tanto?
se só a ele compete responder pelos seus atos. Agora, a mim compete melhorar, ser rigoroso para comigo, para que eu possa angariar a condição de permutar com o divino as condições que eu quero reencarnar nas próximas existências. Só depende de mim. Mas se eu ficar submetido a todos esses desejos e esses anseios aqui na Terra, embora eu precise viver conforme a sociedade vive, mas demonstrando que tenho outro diapasão para as minhas realidades, eu vou melhorar a mim e ao meio em que estou vivendo. Então, as comunicações vai nos dando essa condição de melhorar, aprofundando os nossos sentimentos de espiritualidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o manual para educar os nossos sentimentos. Por isso, todo o sistema religioso que é contrário ao fato das manifestações dos espíritos encontra na contramão dos acontecimentos e do sentido religioso do homem. Embora as manifestações aconteçam em todos os lugares, nas escolas, nas ruas, nas empresas, nos templos religiosos. Só que lá, se o espírito for alguém mais ignorante, é o demônio. Se for alguém melhorzinho, é o Espírito Santo. E a doutrina espírita nos traz uma realidade dentro desse contexto, porque ela destruiu céu e inferno. E o demônio também, e o Satanás. Porque esses seres não são outros de que nós, a partir da nossa teimosia de não nos transformarmos para a realidade da dimensão espiritual, que desencarnando, continuamos a praticar as nossas iniquidades, como as praticávamos quando estávamos encarnados. Esse é o processo. É um processo da realidade de nós olharmos para dentro de nós através do espelho da própria alma. Essa é a realidade do mundo espiritual. Por isso que eu, conversando com um amigo há algum tempo atrás, ele falou: Antônio Carlos, eu admiro a filosofia espírita, mas eu não posso ser espírita ainda nessa encarnação. Porque para que eu possa aderir ao conhecimento espírita, eu tenho que abandonar várias coisas que me dão prazer. Mas essa é a grande realidade nossa. Às vezes nós não damos um passo adiante porque ainda não conseguimos nos desprender das nossas realidades do passado. Preferimos ficar com elas. E aí, como Deus é um Pai bom, Ele deixa-nos o livre-arbítrio. Porque Deus nos dá a liberdade de nós fazermos o que nós quisermos das nossas existências. Mas Ele nos dita uma lei. E que quanto mais você afasta dessa lei, que é a lei do amor, da justiça e da caridade, mais você vai sofrer para chegar a esse patamar. E os espíritos estão aí nos dizendo isso. O Espiritismo, dando a conhecer estas leis, vem contribuir decisivamente para o progresso da humanidade, tirando o homem do milagroso, fantasioso, maravilhoso, supersticioso, mostrando a realidade dos fatos. Então, a doutrina espírita
mostra-nos a realidade dos fatos. Não adianta você buscar qualquer sensitivo para saber se vai casar bem, se vai ficar rico, né? Se vai melhorar a saúde. Não, você que tem que fazer com que isso tudo aconteça. Quando eu falo casar bem, aí eu lembro de nós que somos casados. E eu faço sempre uma pergunta. Nós que temos 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, 40 anos, 50 anos de casado, nós continuamos a namorar o nosso cônjuge? A conversar, a segurar as mãos, de abraçar, de ir ao cinema, de ir a uma festa, de falar todo dia, bom dia, meu amor, e falar toda noite, boa noite, meu amor, antes de adormecer. Alguém pode me inquirir e falar assim, mas nós estamos juntos, estamos na mesma cama, e daí? Você sabe a realidade espiritual do outro? E se quando o corpo adormece, um vai para o norte, outro vai para o sul? E quando acorda, trazem realidades diferentes da própria existência. Mas quando nós estamos aqui, nós temos que tratar o outro com acalento. Como diz a minha amiga Sandra, lá de Porto Seguro. Com mimos. Mas isso aí eu falei por cônjuge, mas vai para os pais, os filhos, os irmãos. Quantas vezes a gente abraçou essa semana o irmão, a irmã, o pai, a mãe? Se estão longe, pelo menos um zap. Como vai? Então, isso faz com que a gente vá se melhorando. Mas se a gente achar, porque convive com o outro já há algum tempo, caiu no lugar comum, nós não vamos para lugar nenhum. Se nós estamos juntos, de pais, irmãos, cônjuges, é porque nós precisamos cuidar de nós mesmos e cuidar do bem-estar do outro. Para melhor entendimento dessa realidade, esclarecemos sobre o perispírito, corpo sutil do espírito. O perispírito é invisível em seu estado natural, podendo sofrer modificações com alguns fluidos e tornar-se perceptível. Transforma-se quando compõe o ser encarnado. Emancipa-se durante o sono. Só o corpo reposa. Emancipa-se também através dos processos de meditação. E o que é perispírito? Eu acho que todos nós estudamos a doutrina espírita sabemos. Como o espírito, ele não pode ter um exercício direto na matéria. Eu, espírito, não posso ter nenhuma influência sobre a matéria. Porque sou algo tão sutil, provindo da inteligência suprema do universo, que para eu ter uma atuação na matéria, precisou a divindade criar um intermediário, uma cola. O perispírito é uma cola, que quando a gente reencarna, ele se compõe para que eu, a inteligência que vou reger aquele corpo, possa atuar aqui no mundo físico. Então esse perispírito, ele é invisível, mas torna-se visível em algumas condições. E é exatamente esse perispírito, quando ele vem expandido, que dá a condição da mediunidade. Aquele que tem um perispírito, como eu, colado ao corpo, não vê nada, não sente nada, e quando muito sente um arrepio. Mas eu tenho plena certeza que o espírito existe, porque toda semana eu estou conversando com eles.
Aqueles que são mais assim e aqueles que são mais assim. Aqueles que nos ensinam que os defeitos não nos levam a nada, né? Que os atos de ignorância não nos levam a lugar nenhum, e aqueles que já superaram isso, que dizem, vamos fazer um esforço para aprendermos a amar. Vamos fazer um esforço para melhorar os nossos conceitos éticos, de fazer o outro aquilo que queremos que o outro nos faça. De amar o outro, mesmo que o outro seja diferente. Porque isso aí é a resiliência, a alteridade que nós devemos ter com o outro. E a gente vai ensinando o outro. Não falando, você tem que fazer isso, mas dando o exemplo como nós fazemos. Porque normalmente nós falamos assim, se ele ou ela não fala comigo, por que eu vou falar com ela? Ou ele. Mas aí é que está a grande jogada. Quanto mais alguém é indiferente, mais a gente mostra que tem uma referência a ele. E de todo dia você passar da bom dia, boa tarde, né, perguntar como é que vai, ele vai também buscando ser gentil. Esse é o processo de melhorarmos, inclusive, o nosso perispírito. Deixar esse perispírito grosseiro que a Terra ainda comporta. E nós, como espíritos, não ficamos presos ao mundo físico. Daqui a pouco, todos vão estar dormindo. Todos vamos estar em uma situação de adentrar esse mundo espiritual. Porque Deus é tão bom que nos concede o direito de reencarnar, mas não nos desliga do mundo espiritual. E todos os dias a gente tem aí, cada um dorme conforme o seu tempo, mas uns têm 3 horas, outros têm 4, outros têm 6, outros têm 8, outros têm 10 horas para adentrar esse mundo espiritual. Mas eu só adentrarei esse mundo espiritual se eu conseguir paulatinamente se desprendendo do mundo material. Senão eu vou ficar, ali em volta do corpo e da minha casa, ou da minha fazenda, ou do meu negócio. E não vou ter condições de fazer as excursões para o mundo espiritual, para visitar a cidade da onde eu saí para reencarnar, ou visitar outras constelações e outros sistemas, para a gente já ir escolhendo para onde queremos ir. Porque encarnado, para ir num país vizinho, eu preciso ter um passaporte, ter dinheiro para comprar passagem. Como espírito, não, eu penso e me desloco. Agora eu preciso ter essas condições. Vocês querem só fazer uma experiência como é o espírito? Alguém conhece o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro? Quantos aqui conhecem? Muitos, né? Mesmo quem não conhece, já viu a imagem e já foi lá. Nesse momento você esteve lá. Se lá tivesse um vidente, ia ver uma multidão. Eu vi umas sombras por aqui. Ou integralmente. Isso é a potência do espírito. E muito mais. Por isso que os avatares da espiritualidade nos conclamam. Vamos pensar bem. Porque pensando bem, eu melhoro todos os meus condicionamentos. Eu melhoro os bilhões de seres que eu dou vida através das células. Viu? Melhoro todos esse complexo, porque eu tenho em mim milhões de seres que estão em crescimento, e às vezes nem sei disso. Posso conversar com cada um deles, cada célula, cada molécula do nosso corpo, e aí nós vamos viver melhor, mesmo tendo que tomar algum remédio, porque isso faz parte.
da vida aqui na Terra. Em alguns casos raros, pode deslocar-se no tempo e no espaço com a pessoa ainda viva e apresentar-se em local diverso da do corpo. O corpo fica em um estado estático. Isso é a bicorporeidade. E ela acontece com pessoas comuns. Eu conheço uma pessoa que ela adora a Semana Espírita, mas teve uma época que ela teve que sair aqui de Conquista. E num desses anos não teve condições de vir. E uma amiga aqui, durante alguns dias, a viu sentada naquele auditório lá do Centro de Cultura. Só que na saída, ela estava sempre do lado oposto, quando ia sair não se encontrava. Mas só que ela não estava aqui em Conquista. Ela estava a mais de 500 quilômetros daqui. Então isso acontece com pessoas comuns. Lá no Livro dos Médiuns tem aquele caso de Santo Antônio de Pádua e etc. É o instrumento principal do espírito para as comunicações e para o exercício da mediunidade. O fluido perispirítico é a fonte de todos os fenômenos espíritas. Quando a gente dá um passo, é o fluido perispirítico que vai envolver o outro ser. Embora a gente não doa nada, você transforma, quando há uma força para o bem, a energia do outro. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da expansividade do perispírito. Eu já falei, quando o perispírito é relaxado, tem facilidade de ver, de falar, de ouvir, de ter essa relação com o mundo espiritual, de escrever. Quando não tem, você até tenta, mas não consegue. Pode ser um bom passista, um bom dialogador, né, com os espíritos, mas para ter a faculdade mediúnica precisa ter essa expansividade. Não pode ser adquirida quando o princípio não existe. Se você não veio com essa missão, normalmente você não vai obtê-la através do exercício. Da expansividade do perispírito decorre as diferentes espécies de médios. São mais de 50 lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios. Às vezes a gente chega assim, eu vou no centro, há tantos anos meu pai desencarnou, minha mãe, meu irmão, minha esposa, eu não consigo comunicação. Não é porque os espíritos não querem se comunicar, não. É porque não tem médio daquela especificidade. E quando tem, às vezes a gente não confia muito. Porque eu lembro uma vez que veio um médium aqui, ele trazia algumas cartas do mundo espiritual, mas ele tinha um sistema de antes conversar com quem se interessava pela carta. E quando vinha a carta, vinha algumas características daquilo que ele conversou. Aí foi quase execrado aqui. E é um homem de bem. Lembro também do Marcel Mariano, que todos conhecem, ele vai estar aqui na Jornada Espírita do Caminheiro, agora no começo de junho, que ele um dia trouxe uma carta de um companheiro que desencarnou através de um acidente lá em Salvador, e um mês depois ele trouxe. Marcel é um médium e um homem exemplar. Muitos aqui conhecem ele. E ele foi execrado. Por quê? Porque as pessoas não estudam. E às vezes as pessoas querem detalhes que só determinado ser sabe. Mas o espírito não quer trazer esses detalhes. Ele quer mostrar que é imortal, que continua a viver. E às vezes eu fico assim, com o pé atrás, de ver espíritas que têm 10 anos, 20 anos de espiritismo e nunca frequentou uma reunião mediúnica. É através da mediunidade que a gente vai sabendo determinados meandros da imortalidade. Eu tenho que me preparar? Tem. Mas se já a menina falou que tem ESD, EAD e tantas siglas que tem aí, curso avançado de espiritismo, já é para alguém ter convidado ou formar um grupo para esse intercâmbio. Porque só porque a pessoa desencarnou, virou sagrado? Com Kardec não era assim. É tanto que lá no Livro dos Médiuns tem lá um capítulo das evocações. Não sei porque que ele colocou aquilo lá.
Se alguém puder, já tinha censurado aquilo. Mas para finalizar, da influência do mundo invisível e do mundo visível, pode decorrer a obsessão que é o domínio que os espíritos imperfeitos assumem sobre certas pessoas. Então a obsessão é a interferência de um espírito imperfeito. E ele interfere porque nós também temos imperfeições. Porque alguém fala, mas aquela pessoa é tão boa, tão trabalhadora e coisa e tal, por que é obsidiada? Mas você sabe no recôndito do seu ser, na sua casa mental, como ela pensa? É daquelas pessoas que não pode ver uma mensagenzinha de cisânia de alguém que vem através das redes sociais e manda para frente. Ah, mas eu não falo mal de ninguém, eu recebi. Mas esqueceu que na telinha em cima tem um baldezinho que é só você apertar ali, some. Mas gosta de falar mal, né? Gosta de falar dos políticos. Mas a gente tem que fazer algumas críticas, mas quando ela é construtiva. Encha o Congresso de e-mails cobrando deles, vá lá, faça os movimentos, talvez mude. Mas não adianta estar aqui xingando-os. Porque quem colocou eles lá não foi lá por milagre, foi alguém. Então a gente deve combater. Mas fala do vizinho, fala do amigo, reclama de tudo. Se o dia está quente, reclama. Se o dia está frio, reclama. Reclama que não conseguiu ir no salão de beleza, no barbeiro, naquele dia porque estava muito atarefado. Reclama do trabalho que lhe dá a remuneração para que você viva. Então a gente deve fazer isso com contentamento. Contentamento com o outro, contentamento com o que faz, contentamento com a ocupação e missão que Deus permitiu que você tivesse aqui na Terra. Por isso que o livro dos Espíritos tem lá, das ocupações e das missões dos Espíritos. As mais simples, as mais complexas. É assim que nós nos melhoramos, e fazendo isso com carinho, com amor. Como já me deram 5 minutos, eu já ultrapassei, vou finalizar, porque tem aí, finalmente, né? Não tem aqui? Opa, vou botar aqui. Finalmente. Finalmente, o Espiritismo se funda nas observações dos fatos, das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. É intrincado assim. Estando na ordem da lei da natureza, desmistificando as manifestações e assim desenvolvendo no ser a espiritualidade advinda, daí o seu caráter religioso. Então, o caráter religioso do Espiritismo vem exatamente desse envolvimento com a espiritualidade, de conhecer-se imortal. Não é ninguém que vai lhe falar, faça isso ou faça aquilo, mas você vai se melhorando paulatinamente para que essa religiosidade natural possa existir em você. Não é nem você religar a Deus, porque Deus não se desliga de nenhum de nós. É você conceber o divino dentro de si, porque Deus está dentro de cada um de nós. Deus está no meio de nós. E quem afirmou isso foi Jesus. E se ele afirmou, é porque nós temos que elaborar as nossas questões éticas, morais, vivenciais, para chegarmos a esse patamar. E a doutrina espírita veio nos trazer essa possibilidade, dessa realidade, sem misticismo, sem segredos, sem mistérios, porque todos nós temos essa possibilidade de crescimento. Cada um de nós, na medida que vamos nos melhoramos, vamos alcançando um patamar moral melhor, nós somos
nós vamos nos aconchegando à divindade. E vivendo melhor, nós amaremos mais uns aos outros. Porque, como João pregava no final das suas existências, irmãos, amai-vos uns aos outros. E Jesus, lá no Evangelho de João, repete, os meus discípulos serão reconhecidos, por muito se amarem. E esses discípulos estão aqui no viés da espiritualidade dos encarnados e no viés da espiritualidade dos desencarnados. Cabe a nós fazermos esse entrelace e vivermos em sinergia com o bem, para que os bons espíritos possam estar em sinergia conosco. No mais, obrigado pela atenção, paciência de vocês e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.